pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu vou começar a corrigir as questões do PET 2 e essa é a primeira questão da semana 1, do terceiro ano, certo? Então, antes da gente corrigir a questão, vamos dar uma olhada no esqueminha que o PET traz na sua página 34, né? Então, ele traz aqui uma representação da meiose, né, meiose 1 e meiose 2, e o que acontece com os cromossomos e os alelos nesses cromossomos durante essa divisão. Então, nós temos aqui, né, uma representação de um par de cromossomos homólogos, né, os cromossomos homólogos, né, são cromossomos que determinam que tem conjuntos de genes que vão interferir nas mesmas características, né, naquele organismo. Então, o cromossomo homólogo é recebido de um gameta, né? E o outro cromossomo homólogo é originado de um outro gameta, né? No momento da fecundação desses gametas, cada um deles trouxe apenas uma variedade de cromossomos. Esses gametas, eles se fecundam, né? Ocorre a fecundação entre eles. E aí, a partir daí, nós temos a presença de um par de cada tipo de cromossomo. E aqui nós temos a representação de um par de cromossomos. Então, aqui nesses cromossomos, a gente tem que um deles tem um alelo azão e o outro um alelo azinho. Significa que eles vão influenciar uma mesma característica de modos diferentes. Então, o que acontece? Quando a célula vai se dividir por meiose, uma célula mãe dá origem a 4 células filhas, com a metade da informação genética presente na célula original. Então, aqui nós temos um par de cromossomo homólogo, né? Temos 2 cromossomos homólogos. Aqui nós temos apenas um dos cromossomos homólogos. Então, o que aconteceu para isso acontecer? Primeiro, para a divisão celular, acontece a duplicação do DNA. Cada cromossomo, né, se condensa. Na verdade, o cromossomo ele é o DNA condensado, né, e ele faz isso principalmente antes da divisão celular. Então, o cromossomo, né, ele se duplica, por isso que a gente tem aqui a mudança desse formato de embastão para a formação desses X, representa o cromossomo duplicado. Tanto que a gente vê, antes era só um azão e um azinho, agora a gente tem azão, azão, azinho, azinho. Então, eles se duplicam e a gente chama cada um desses cromossomos, quando é do mesmo cromossomo, a gente chama de cromátides irmãs, tá? De cromátides, e se forem da mesma região, de cromátides irmãs. No final da meiose 1, os cromossomos homólogos são separados. Dá para ver que o azão veio aqui para uma célula e o azinho veio para outra célula. Então, ou seja, ao final da meiose 1, entre essa etapa e essa, os cromossomos homólogos são separados. Ou seja, as formas alternativas que eu tenho de alelos, né? Os alelos que eu tenho são separados aqui, né? Dá para ver o azão para cá, azinho para lá. Na meiose 2, o que acontece? Né? Para essa segunda divisão, não há uma duplicação de material genético, né? Uma continuação da divisão anterior. Cada uma das cópias do cromossomo vai ser separada, né? As cromátides vão ser separadas e vão ser enviadas para células diferentes. Então, aqui na meiose 2, a separação das cromátides e formação dos gametas, porque a meiose é um tipo de divisão celular específico para a produção de gametas, né? Como eu falei, os gametas só têm uma cópia de cada cromossomo e quando os gametas eles se juntam na fecundação, aí a célula formada, o embrião vai ter uma dupla, ou seja, 2 cópias de cada cromossomo, tá? Então, esse mecanismo de redução, ele é importante para a manutenção do número de cromossomos numa espécie, né?
Se a espécie tem 2 cópias de cada cromossomo e 2 células vão se juntar para formar um embrião, imagine, né, se não houvesse essa redução, cada vez mais só aumentaria o número de cromossomos nos descendentes formados. Imagina, no começo, vindo 2 cópias de um, 2 cópias de outro, formariam um indivíduo com 4 cópias. Aí, imagina, um indivíduo com 4 cópias se juntando com outro de 4 cópias, dariam 8 cópias de cada cromossomo. E como o material genético é o centro de comando da célula, essas variações poderiam trazer, né, prejuízos para a sobrevivência daquela espécie, adaptação, reprodução. Então, para o número de cromossomos ser estável numa espécie, há essa redução do número de cromossomos para as células somáticas em relação às células sexuais através da meiose, certo? Outro processo de divisão celular, que é a mitose, acontece para a produção das outras células do corpo, mas a meiose é específica para a produção dos gametas. E aí a gente vem para a nossa primeira questão do PET, que traz o mesmo esqueminha, né, aqui ilustrando o par de cromossomos, os cromossomos duplicados com suas cromátides, a separação desses cromossomos homólogos e, por fim, a separação das cromátides aqui. Então, a segregação dos alelos descoberta por Mendel ocorre entre 1 e 2? Não, aqui é só a duplicação do material genético, né? B, entre 2 e 3? Sim, aqui que nós temos a separação das formas alternativas de cada DNA, ou seja, os cromossomos homólogos são separados. Entre 3 e 4, diz a letra C, não, aqui o que é separado são as cromátides, ou seja, as cópias de cada cromossomo, as cópias idênticas. Em 1, não, aqui nem aconteceu nada ainda, provavelmente ainda está na prófase, né? A célula está se preparando, né, para ir duplicando o seu material genético. Em 2, diz a letra E, não, né? Aqui na verdade a gente só tem o material genético já duplicado. Então a mudança acontece entre 2 e 3. Eu vou gravando esse vídeo por partes, porque aí eu vou aproveitando e passando a parte teórica para vocês. Se tiverem alguma dúvida em relação a qualquer uma das coisas que eu falei, podem perguntar, tá bom? Abraço!